Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje é dia 2 de novembro, dia onde rezamos pelos falecidos. Eu sei que é um dia onde muita gente fica com o coração sensível pela saudade de alguém que se foi. Eu quero meditar com você hoje o significado da morte para nós que somos cristãos. A morte não é o fim. Qual é o significado da morte para nós? Então, para você que perdeu pessoas queridas, preste atenção em tudo que Deus vai te falar hoje. Quero meditar 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 20 a 23. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que Cristo ressuscitou dos mortos, a Bíblia então está dizendo que Cristo venceu a morte. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Cristo venceu a morte. Eu quero que você abra já a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Qual o significado da morte para os cristãos? Olha o que Paulo fala. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E veja, e por que Paulo chega a dizer que morrer é lucro? Morrer é uma vantagem. Veja, eu estou dizendo que para Paulo, morrer é uma vantagem. Morrer é lucro. Então, enquanto para muitas pessoas a morte é vista de uma forma negativa, Paulo está falando, para mim morrer é lucro. Se você for no versículo 23, diz assim: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo. Então, por que é lucro a morte para o cristão? Porque é morrer para estar com Cristo. A morte é o que me une a Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 25 a 26. João, capítulo 11, 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, essa palavra é fenomenal, essa palavra é fantástica. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus está falando que aquele que crê nele não morre jamais. Não existe morte para os cristãos. Morte como fim, morte como a tragédia final, ou seja, tudo acabou, está tudo acabado. Não, para os cristãos existe vida após a morte. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerás. Crês nisso? Então fica com essa palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. 1 Coríntios 15, 55 a 57. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte, minha gente. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor venceu a morte através da sua ressurreição. Por causa de Jesus, a morte não é mais o fim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios,
2 Coríntios 5, capítulo 8. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E Paulo então começa a dizer, eu prefiro sair deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Qual o significado da morte para os cristãos? A morte é encontro com Deus. Não podemos ter medo da morte. Pelo contrário, precisamos nos preparar para a morte, para que a morte não seja para nós condenação, mas para que a morte seja para nós encontro com o Senhor. Abra por fim a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos. Olha a Bíblia dizendo, felizes os mortos. Quais são os mortos felizes? Que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Para aquele que morre no Senhor, a morte é feliz. Para aquele que morre em Deus, a morte é feliz. Porque as obras boas que ele realizou durante toda a vida vão segui-lo. A única coisa que você pode levar com a sua morte é as boas obras. Você não pode levar dinheiro, você não pode levar nada, mas as boas obras você pode. Mande esta palavra para alguém, mande esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.